Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Continuando a exposição desta carta, deste capítulo, instruções bem práticas para a vida da igreja. Meus irmãos, aqui está o nosso modo de viver neste mundo como cristãos. Se você quiser saber como que um cristão deve se comportar no mundo onde ele vive, a palavra de Deus tem várias instruções para nos trazer. E aqui nós temos da parte do apóstolo Paulo escrito para uma igreja específica, a igreja de Éfeso, na Ásia Menor, as instruções para nós aqui neste local, meus irmãos. Nós estamos aqui adorando ao Senhor Deus e precisamos sempre de instrução para como adorá-lo de maneira correta, bíblica. Então, a você que está aqui cultuando o Senhor Deus, eu chamo a sua atenção para a leitura do texto e posteriormente a explicação do texto, para que no final as aplicações que serão feitas para você fazer uma análise se isso tem a ver com você ou não. Nós sempre temos aquele costume de dizer: se fulano tivesse aqui para ouvir isso. Mas eu creio, meus irmãos, que Deus nos trouxe aqui porque Ele tem algo a tratar com cada um de nós em particular. Cabe você a dar ouvido ou não. Então, nesse momento, acompanhe a leitura do texto, por gentileza. Efésios capítulo 5, a leitura hoje será dos versículos 7 até o versículo 17. Semana passada nós fizemos uma exposição dos versículos 1 a 6 e nós vamos continuar apenas até o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Se eu fosse dar um título ou um tema para a mensagem desta noite, seria Vivendo como Filhos da Luz. E estes filhos andam no caminho da luz, que é Cristo. Ontem nós tivemos a alegria de participar de uma visita do trabalho masculino dessa igreja, na casa de um querido casal, membros da nossa igreja, que completou, muito obrigado, Jaco, Deus abençoe, que completou os seus 50 anos de casados. Aliás, esta igreja é uma igreja muito privilegiada. No mês de maio, que é o mês da família, nós temos 2 queridos casais que completaram o aniversário de casamento já numa idade avançada do casamento, obviamente a idade avançada também da pessoa. Fizeram 50 anos, foram os nossos irmãos Aniel e Efigênia, e também Diácono Gilton e a nossa irmã Olga completaram os seus 57 anos de casados.
E aí nós procuramos uma palavra naquele momento para trazer para os irmãos que estavam ali. Era uma visita do trabalho masculino. Então eu queria dar uma palavra voltada para os homens. Quem estava lá deve lembrar disso. E nós falamos sobre a inteligência ou a sabedoria do homem casado em descobrir o manual da sua esposa. Porque a gente fica a perguntar se as nossas esposas vieram com um manual de instrução, para a gente poder entender um pouquinho, para poder então viver bem no casamento. Eu creio que muitos conseguem compreender, meus irmãos, este manual e vivem bem casados. Por que é que eu digo isto? Um homem queria presentear a sua esposa com um porta-joias. Um homem casado. Ele então entrou numa loja e disse: eu quero o mais bonito porta-joias para presentear minha esposa. Possivelmente este descobriu o manual lá e ele então quer agradar a esposa. O comerciante da loja lhe apresentou um porta-joia belíssimo e disse assim: o que é mais extraordinário neste porta-joias é que na hora em que você apaga a luz, ele fica resplandecendo no escuro. O homem, encantado com aquela descrição, satisfeito, comprou o porta-joias para presentear a sua esposa. Alegremente chegou em casa, chamou a esposa e disse: benzinho, você não queira saber na surpresa. E aí apresentou para ela o presente, o porta-joias, e disse: quando você apagar a luz, ele vai resplandecer. E aí então o crepúsculo começou a chegar e eles tiveram a oportunidade, na escuridão, fazer com que aquele porta-joia pudesse então resplandecer. E para surpresa da esposa, infelicidade do marido, ele viu que nada aconteceu. Ele ficou frustrado com aquilo. E aí a esposa sábia consolou ele: meu bem, não fique assim, quem sabe um outro momento. E ele deixou aquilo lá, foi dormir. No outro dia levantou cedo, foi trabalhar triste, pensativo, o dia todo em querer devolver aquilo. Voltou do trabalho, chegou em casa já escurecendo. Ele falou com a esposa: cadê o porta-joia? Eu vou devolver, porque não funcionou. Só que aquela esposa sábia, com calma, pegou aquele porta-joia e começou a observar de uma maneira mais delicada, e descobriu que tinha um botãozinho de instrução embaixo, que deveria ter sido ligado. E aí então ela teve esta surpresa de que de fato sim, aquele porta-joia resplandece. E ela então chama o marido carinhosamente e diz: não faça isso, meu bem, você só não conseguiu ver a instrução aqui, como que funciona o porta-joia. A instrução diz, meu bem, que este porta-joia tem que ficar durante o dia recebendo a luz do sol, porque com a luz do sol ele vai comportando aqueles raios, adquirindo, e quando chega a noite é você só ligá-lo que ele vai resplandecer. Ele não tinha lido o manual de instrução. Meus irmãos, nós somos os porta-joias, não temos luz própria. Nós precisamos de luz externa para resplandecer nas trevas, assim como foi aquele belíssimo porta-joia dado para a esposa. Às vezes nós não sabemos usar. A palavra de Deus diz na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo falando da igreja, 2 Coríntios 4, 7, que nós temos, porém,
este tesouro em vaso de barro somos nós, o tesouro é Cristo, que é a luz resplandecente, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, ou nossa. Nós precisamos, meus irmãos, da luz verdadeira que ilumina o mundo, ou que ilumina o homem. Precisamos saber que neste mundo devemos viver como filhos da luz e andar nesta luz, mas não é uma luz própria, a luz que é o Senhor Jesus. É sobre isto que o apóstolo Paulo está falando nesta carta. Quem esteve aqui semana passada e acompanhou a exposição dos versículos de 1 a 6, o apóstolo Paulo disse que nós temos o privilégio de imitar a Deus, e ele dá aqui algumas características de como nós imitamos a Deus, e uma das características é que nós somos filhos de Deus, e Deus sendo luz, devemos andar também como luz neste mundo. Se você prestar atenção aí nos versículos de número 5 e 6, acompanhe comigo, por gentileza. O apóstolo diz assim, Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6: sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência, meus irmãos? São os filhos de Adão, são aqueles que ainda estão debaixo da ira de Deus, aqueles que ainda não foram alcançados com a graça de Deus. Eis a missão da igreja de ser luz no mundo. E aí o versículo 7 entra dizendo que aqui começa a nossa mensagem, quando o apóstolo Paulo continua as orientações de como devemos imitar a Deus. E o versículo 7, Paulo diz assim: portanto, depois dele dar a instrução de que nós não devemos imitar aqueles que são filhos da desobediência, portanto, não sejais participantes com eles. O que significa ser participante com eles? Isso significa então que eu vou ter que viver dentro de uma bolha? Isso significa que eu não vou poder levar o meu filho para o colégio? Que eu agora, entendo o que eu vou dizer, vou ter que ensinar o meu filho em casa, porque ele não pode ter contato lá naquele colégio, porque naquele colégio ele pode ser influenciado por mal, e aí o meu filho vai se desviar. Meus irmãos, nós que somos filhos de Deus, e Deus como luz, nós devemos, meus irmãos, brilhar nas trevas, não fugir das trevas. Luz, nós devemos ir para, uma vez o Senhor Jesus diz: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então não é o que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós não devemos sair do mundo, porque nesse caso, 1 Coríntios capítulo 5, ele disse assim, preste atenção nesse texto aqui, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, versículo 9 em diante, até o versículo 11 aproximadamente. Paulo diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os ímpios, ou os impuros, que é a mesma coisa. Versículo 10: refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. E se você não quiser se relacionar, você vai ter que sair desse mundo. Mas olha o que Paulo diz no versículo 11, que assusta: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. A gente lê isso daqui,
Eu falei, pera lá, existe gente no meio da igreja com essas características? Gente que se diz irmão? Bom, meus irmãos, se Paulo escreveu debaixo de inspiração é porque existem. Vocês estão entendendo o que a palavra de Deus nos orienta? Nós somos filhos de Deus, devemos imitar a Deus, e o nosso compromisso é agradar a Deus, não é agradar a homem nenhum, ainda que sejam homens que andam no nosso meio se dizendo cristãos. Eu vou olhar o comportamento dele para ver se dá para eu me associar com ele ou não. Meus irmãos, eu não precisava nem forçar aqui para dizer que o Brasil está sendo abençoado num crescimento exagerado de cristãos. Eu disse no sermão passado e repito, que alguém já fez uma pesquisa que até o ano de 2030 o Brasil já alcançará a meta de quase 40 ou 50% de cristãos no Brasil. A questão é, meus irmãos, que crescimento é este? Será que dá para andarmos com todos que se dizem cristãos? O apóstolo Paulo orienta a igreja de Éfeso dizendo: tomai cuidados. Vocês precisam observar comportamentos das pessoas. Aliás, as pessoas estão observando também o comportamento de vocês. Versículo 7 ele deixa bem claro: não sejais participantes com eles. Voltando para Efésios 5, 7. E agora dos versículos 8 a 14, eu chamo a sua atenção, porque Paulo vai falar sobre o fruto da luz. E aqui eu já quero te chamar a sua atenção para você fazer uma autoavaliação, se de fato isso que vai ser dito aqui tem a ver com a sua vida ou não, porque pode ser que nesta noite seja a noite da oportunidade para você. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Acompanhe comigo aí, por gentileza, o versículo 8. Aqui, meus irmãos, são responsabilidades decorrentes do conceito de que nós, os cristãos, somos luz do Senhor, ou no Senhor. Olha o versículo 8. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Eu não preciso ficar gastando aqui argumento de mostrar para vocês qual a importância da luz. A luz, óbvio, ilumina. Se alguém apagar a luz ali, a gente já vai sentir uma grande diferença aqui no ambiente. A luz não só ilumina, a luz também aquece. A luz aponta a direção. A luz avisa o perigo. Quando você está num local que você não sabe o que tem à frente, se está tudo escuro, quando a luz ilumina o caminho, você consegue ver os obstáculos que estão à frente, e aí você, para caminhar, você então se desvia dos obstáculos. A luz tem esta finalidade, meus irmãos. A palavra de Deus diz que nós devemos andar neste mundo como filhos da luz. A pergunta que eu já posso fazer é: como você tem andado neste mundo? Por que caminhos você tem andado? Com quem você tem andado? Versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Meus irmãos, aqui é uma peneira mesmo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ou é palavra de Deus, ou não dá para praticar o que ele disse aqui, porque ele diz que o fruto da luz consiste, tem até um parênteses aí, depois a gente pode observar o que significa isso. Ele diz que o fruto da luz consiste em toda bondade. Bondade aqui, meus irmãos, é a atitude de você praticar de fato o que é bom para com o teu próximo, e não só para com o teu próximo, mas para com o Deus que é bom o tempo todo. Mas ele fala de justiça. O que é justiça? Justiça, nós temos advogado aqui,
é você fazer aquilo que a pessoa merece. É você ser justo com a pessoa, e não só com a pessoa, ser justo para com o próprio Deus, porque Deus também é justo. Quando há uma injustiça no meio do povo de Deus, meus irmãos, eis aí a falta de luz. É ser justo em todos os momentos. Não sei como que eu posso explicar isso. Por exemplo, nós somos muitos defensores da nossa família, pais, avós, avô então gosta de proteger filho. Aí você conhece o teu filho, o teu neto, sabe que ele apronta de vez em quando. Aí lá no colégio vem uma reclamação, e aí o filho reclamou da professora, e aí então você defendeu o seu filho com unhas e dentes. Você vai lá no colégio, não quer nem saber, você não está preocupado com a justiça, você quer defender um direito seu. Não é disso que o texto está falando, meus irmãos. Ele está falando de ser justo, de você falar. Aliás, ele diz aí no versículo 8, versículo 9, toda bondade, justiça e verdade. Isso é um desafio para nós, meus irmãos, falar a verdade, defender a verdade, ainda que seja algo que vá contra a nossa família, que vá contra os nossos amigos. É você saber que você é chamado para ser luz, para agradar a Deus, não a quem quer que seja. Eu fiquei emocionado com o depoimento de um pai aqui dessa igreja, que o filho dele disse assim: pai, lá no céu nós vamos nos conhecer. E o menino tem 12 anos. Olha a preocupação do menino. Lá no céu nós vamos nos conhecer? Um pai amoroso fala: não, claro, meu filho, nós todos vamos para o céu. Lá você vai conhecer papai, vai conhecer mamãe, para poder então consolar o coração do menino. Ele sentou com o filho dele e disse assim: meu filho, eu quero que você se ocupe em saber que lá no céu você vai estar com Jesus. Isso é o que importa para você, para o pai e para a mãe. Nós estaremos com o Senhor Jesus. Agora, se atenha com Cristo. Meus irmãos, aqui está uma descrição de um pai que ensina o filho no caminho que se deve andar. É claro que o pai gostaria de dizer para o filho: sim, nós vamos estar lá, papai vai estar lá junto com você, junto com a mamãe. Não é esse o nosso desejo? Mas, meus irmãos, aqui nós sabemos que nós temos alguém que é luz e que é a Ele que nós devemos agradar. Não é isso que diz o versículo de número 10? Olha aí comigo: provando sempre o que é agradável ao Senhor. É agradar ao Senhor. Então, não devemos ser participantes com os ímpios, porque temos que agradar a Deus. Os versículos 11 e 12, acompanhe aí por gentileza. O apóstolo Paulo diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Eu fico imaginando o que é que Paulo estava ciente do que estava acontecendo lá em Éfeso, naquela comunidade, para ele escrever desta maneira para os irmãos. Eu já disse aqui e vou repetir que Paulo, o que está na mente do apóstolo Paulo, é a cultura lá em Éfeso, é a adoração a uma deusa que incentivava a sociedade à promiscuidade. Era uma sociedade promíscua, era uma sociedade imoral. O pecado, meus irmãos, não pode ficar oculto diante da luz. O que o apóstolo Paulo está dizendo: não seja cúmplice nesta obra. O que significa ser cúmplice, meus irmãos? Ainda mais para nós hoje, na era da tecnologia avançada. Cuidado com os vídeos que você recebe e você compartilha. Cuidado com imagens que irão te conduzir. Às vezes, e aqui eu falo agora para os filhos que estudam, às vezes no colégio você tem um amigo que não professa a mesma fé que você, e aí então ele tem outros costumes, e lá está a rapaziada, ou então um grupo de WhatsApp de colégio, de alunos,
E tem gente que não tem escrúpulo de publicar lá uma imagem indecente, uma piada imoral, e às vezes chacota até mesmo com a nossa própria fé. Eu lamento dizer, meus irmãos, que no nosso país nós temos humoristas que fazem chacota com a simples fé do povo cristão. E eu lamento dizer que tem crente que ri dessas coisas. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. Porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha, versículo de número 12. Então não seja cúmplice na obra infrutíferas daqueles que são imorais. Eu não preciso entrar em detalhes, que vocês sabem do que eu estou dizendo aqui. Grupo de família no WhatsApp é uma benção. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nem todas as famílias são crentes. Mesmo um grupo da família lá, de repente um imoral lá compartilhou um vídeo indecente. Aí alguém ligou rápido para a pessoa e foi lá e apagou. Sabe como é que é isso? E aí justificou, me desculpa, era para um outro grupo. Imagina, meus irmãos, que ponto que nós estamos chegando. E eu estou falando de gente que não é crente. Agora imagina de quem se diz cristãos nessas coisas. Essa é a era que nós estamos vivendo, meus irmãos. Eu falo isso com muito cuidado, porque está gravando. Saiu uma pesquisa nos Estados Unidos de que o vício da cocaína no cérebro de uma pessoa é irreversível. A pessoa vai lutar com esse vício para nunca mais voltar a cair nesse vício, mas o vício não sai de lá. Ele vai ter que lutar toda a vida com isso. A cocaína é violenta no cérebro da pessoa. E foi comparado que no século 21 o vício da pornografia está equiparado ao vício de uma pessoa que usa cocaína. Ela está presa, ela não consegue sair, é algo que já está entranhado no cérebro dela. Ela precisa de ajuda constantemente para não cair, meus irmãos. E não adianta dizer, não usa mais celular, porque tem que usar. Você tem que viver, você não vai, a não ser que você tem que sair do mundo. Mas enquanto aqui, meus irmãos, nós somos chamados para andarmos como filhos da luz. É você saber o que é que agrada ao Senhor Deus. Você conhece aquele amigo que gosta de contar uma piadazinha indecente? E às vezes você não gosta dessas coisas, mas como é um amigo, aí você dá aquele sorrisinho meio amarelo. E às vezes a gente tem dificuldade depois de chamar a pessoa em particular e dizer: olha, eu vou ser sincero com você, você contou aquela piada, até dei aquele sorriso, mas eu não compartilho dessas coisas, eu não quero ser mais cúmplice dessas coisas, porque eu sigo um outro parâmetro, eu ando em outro caminho, eu tenho alguém para agradar que não é nem a mim mesmo. Então, se possível for, quando eu estiver presente, evita isso comigo, por gentileza. Ainda que você se torne, meus irmãos, o patinho feio do grupo, mas importa agradar a Deus do que a homens, meus irmãos. Então o pecado não pode ficar oculto diante da luz. Os pecados virão à tona a qualquer momento. Não há pecado que você cometa e dizendo: aqui ninguém vai me ver, aqui ninguém pega. Uma hora aparece. É só um alerta. A palavra de Deus diz que os nossos pecados são como cordas. Uma hora ele nos laça e nos prende. Versículo 13 a 14, para nós caminharmos para o fim. O apóstolo Paulo vai falar da nossa condição anterior em Adão. E olha o que ele diz aí, versículo de número 13, Efésios 5:13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará.
Meus irmãos, a nossa condição antes em Adão é descrita aqui em termos de uma pessoa que gosta de dormir, tem um sono profundo. É descrita também numa questão de morte, uma pessoa que está morta, e também descrita numa questão das pessoas estarem em total trevas. Só Cristo pode nos libertar de tudo isso, meus irmãos. É interessante que ele faz essa associação aqui. Você sabe o que é um morto? Um morto é aquele que não consegue, ele está morto. Como é que eu vou dizer isso? Ele está com os olhos fechados, não está vendo a luz do dia, por assim dizer. Então, se você for num velório lá no cemitério, você vai ver lá um morto lá, você vai falar assim: puxa vida, não está vendo e ouvindo nada para o lado de fora. Mas se você de repente encontrar uma pessoa dormindo do lado de um caixão, o morto está aqui, e uma outra pessoa dormindo do lado ali, é semelhante. Ele só não está fisicamente dizendo morto, mas é como se estivesse morto. É isso que significa dormir, meus irmãos. É como se você morreu. Às vezes a gente fica com medo até de dormir. Fala: meu Deus, e se eu deitar e dormir, nunca mais acordar? Para o crente não tem problema nenhum, porque nós já sabemos o que vai acontecer. Nós não precisamos nos preocupar em dormir, meus irmãos. Às vezes tem gente que tem preocupação em dormir por conta disso. Fala: meu Deus, e se eu dormir e de repente meu coração parar? E de repente se eu dormir e meu cérebro não funcionar mais? O que é que tem do lado de lá? O que é que me espera? E se eu parar de respirar, como é que vai ser? Meus irmãos, deita e dorme. Não se preocupa com essas coisas. Em paz me deitarei e dormirei, diz o Salmo 4, versículo 8. Porque só tu, Senhor, pode me fazer repousar em segurança. Mas o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, que a conversão é este despertar do sono. A graça de Deus vem sobre a vida daquele que estava dormindo, ou morto, ou nas trevas, e ressuscita ele, e traz ele das trevas para a luz de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta gêmea com essa daqui, Colossenses capítulo 1, versículo 13, Paulo diz assim, Colossenses 1,13: ele, falando de Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa maravilhosa, Deus agindo em Cristo, que é luz vinda ao mundo, que agora nós que estávamos nas trevas, e não só nas trevas, mas nos libertou do império das trevas. O que significa a palavra império? Que nestas trevas existe um reino, ou um reinado, ou alguém que é príncipe, e nós estávamos debaixo deste império, e nós fomos transportados, quase que um traslado, né, para o reino do Filho do seu amor, que é Cristo. Por isso é que Paulo disse: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. E por último, para encerrar, versículo 15, 16 e 17, a palavra do Senhor Deus nos instrui a andar, meus irmãos, em sabedoria. Nós devemos andar como filhos da luz e andar também em sabedoria. Olha o versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha a urgência do apóstolo Paulo para a igreja. Ele está dizendo, e meus irmãos, isso ele falou no primeiro século. Nós estamos a 21 séculos aproximadamente passado, e ele disse: acelerem, meus irmãos, apresse os passos, não percam tempo.
É isso que significa remir o tempo. Remir o tempo é você aproveitar as oportunidades, é saber que nós vivemos neste mundo e a qualquer momento, meus irmãos, a nossa vida pode ser ceifada neste mundo. Então não perca tempo. Como filhos da luz, seja sal e luz neste mundo, resplandeça essa luz em você. Ou seja, quanto mais de Cristo você tiver, mais você vai resplandecer essa luz no mundo. Então, remindo o tempo, porque os dias são maus. E me parece que cada dia vai piorando, meus irmãos, vai ficando mal mesmo. O versículo de número 17, Paulo diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Olha a sabedoria que Deus deu ao apóstolo Paulo e ele passa para a igreja. Todos nós temos uma mente. Por isso, meus irmãos, que é uma bobagem nós participarmos de um culto que a nossa razão não é usada, que as pessoas perdem o senso da sua realidade, e nós atribuímos isso até ao Espírito Santo. Que atitude é essa? Não mexe não, porque isso é o Espírito Santo. Mas se eu for usar a minha razão, eu vou falar, isso não é Espírito Santo não, isso é outra coisa. Então o que nós temos aqui é Deus, meus irmãos, nos mostrando que nós temos uma mente e nós podemos planejar para a nossa vida aqui neste mundo. Prestar atenção, nada é mais importante do que conhecer e praticar a vontade de Deus. E o texto é claro: por esta razão não vos torneis insensatos. O insensato aqui é aquele que diz no coração: não há Deus. Esse negócio de igreja, você é jovem ainda, você tem que aproveitar a vida, você tem que curtir, você tem que beber, você tem que ir para balada, você tem que... Já ouviu esses conselhos dos ímpios? Bem-aventurado quem não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Aqui está, meus irmãos, instruções tão claras para nós. Eu não sei como é que é o teu desejo, o teu planejamento aqui. O que é que você almeja? O que é que você quer conquistar neste mundo? Temos aqui os irmãos que estão fazendo aí faculdade, outros estudando. Qual é a meta? Qual é o alvo? Aonde você quer chegar? Nada é mais importante que descobrir e praticar a vontade de Deus. Você pode descobrir qual é o sucesso nessa vida, descobrir como ganhar dinheiro, como ficar rico, como ser bem-sucedido, ficar ouvindo as instruções de Pablo Marçal na internet para ser bem-sucedido. Cuidado com o conselho de ímpio. Romanos capítulo 12, e eu encerro aqui, versículo 1 e 2, texto tão conhecido do apóstolo Paulo, e um texto talvez tão mal entendido. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O assunto é tão sério que Paulo é um rogo, e ele vai se valer das misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto emocional, que é o vosso culto coach, que é o vosso culto, diz o apóstolo Paulo, racional. Faz eu usar a minha mente. O que esse homem fica falando, me instruindo aí? Eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu não vim aqui para aprender como ser bem-sucedido financeiramente. Eu não participo de culto dos empresários. Eu não preciso ter culto para poder saber como eu fico rico. Eu preciso de um culto de saber como eu agrado o Deus que me faz próspero, que pode me dar riquezas. Versículo de número 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está, meus irmãos, este modo de viver como filhos de Deus, no caminho da luz, que é Cristo. Como é que está o teu coração? Quem é você diante deste Deus que é luz? Que tipo de luz você tem brilhado? Aliás, a quem você tem iluminado? Você é aquele que faz a diferença ou você é aquele que faz parte do meio? Que fique essa instrução aqui para nós nesta noite, meus irmãos. Lembrando, o Senhor Deus não está dizendo que você não tem que ter contato com quem não pensa da mesma maneira que você. Que você não pode se relacionar com gente que não tem a mesma fé que você tem. Não é disso. Na verdade, o que o texto diz é que você tem que ser um influenciador. Você tem que ser um agente da parte de Deus que contagia onde chega ou aonde você chega, como filhos da luz. Porque onde tem luz, as trevas são dissipadas. Lembrando que aquela instrução que a esposa falou para o marido, que era só colocar o porta-joia numa claridade para receber a luz do sol, para que à noite então, quando fosse abrir o porta-joia, a luz iria resplandecer. Quem sabe hoje foi a noite que Deus te trouxe aqui para você ter sido contemplado diretamente com a luz chamada Jesus. Talvez isso seja apenas o caminho para você, porque às vezes nós pensamos que refletir a luz de Cristo é só esse momento, mas lembra que você tem que ficar exposto para receber essa luz, para que nas trevas você possa resplandecer esta luz, porque não se coloca um velador escondido debaixo do alqueire, mas num lugar bem em destaque, para que todos vejam a luz que é brilhada ali e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Então, quem sabe Deus te chama para um compromisso nesta noite. Não um compromisso com o pastor Helton, e nem um compromisso com a igreja presbiteriana do Brasil ou central de Betim, ainda que os membros têm que ter o compromisso, mas o compromisso é com o Deus que te salvou das trevas, levando você para a maravilhosa luz. Se você é um desses salvos, resplandeça a luz, seja você sal e luz neste mundo, para a glória de Deus. Vamos orar, meus irmãos, neste momento? Por gentileza, curve a sua cabeça e nós iremos falar com o nosso Deus mais uma vez neste momento. Ó Deus, nós sabemos que